Fala, cabecinha! Tudo bem? Beleza? Hoje é um assunto fantástico, complexo, mas é incrível. Então, há necessidade de você ser um pouco. É como se você viajasse um pouquinho na maionese para você conseguir captar, tá? Provavelmente, você que está aqui nesse vídeo já deve ter ouvido falar sobre os arquétipos ou não. O que são os arquétipos? Os arquétipos são uma energia representativa, né? É uma forma de a gente entender o universo, como que o universo se apresenta para nós. Então, tudo existe uma representação, e essa representação ela é determinada pelos arquétipos, né? Chamado assim de arquétipo. Por exemplo, uma cadeira, ela é, como que você sabe, como que existe essa consciência que aquilo é uma cadeira? Porque a cadeira é um arquétipo e esse arquétipo ele já está dentro do nosso consciente, né, do nosso ser. Então, a gente descobre que isso é uma cadeira. Uma árvore. Como que as pessoas souberam que uma árvore é uma árvore? Porque uma árvore, ela é um arquétipo. Então, não tem como a gente não saber disso, porque já faz parte do todo, da criação do universo. Então, é como se fosse uma energia, algo que já existe, que foi criado antes da gente, criado primeiro do que nós, beleza? Então, existem várias formas de arquétipo, várias situações. Por exemplo, um, uma vaca, por exemplo, uma vaca, ela tem influência sobre você, porque se você coloca, por exemplo, uma imagem ou uma representação, ou você fala demais, por exemplo, de uma vaca, o que uma vaca ela você sente de uma vaca? Uma vaca ela é um animal que ele é criado para dar leite e para depois para criar, para procriar, para morrer e fornecer carne. Não é o que você pensa quando você escuta uma vaca? Então, essa influência desse animal, ele fornece mais ou menos esse sentimento para você. Então, é como se você tivesse tendo uma influência desse arquétipo no seu dia a dia. É ele que vai meio que comandar as suas energias, porque a gente precisa ter um direcionamento. Quando a gente escolhe vir para o planeta, encarnar e para ter uma experiência de evolução, nós já escolhemos um direcionamento. Então, para que a gente não fica perdido para que lado eu vou, sem você perceber, inconscientemente, você é direcionado para uma ação. Porém, você é influenciado constantemente perante esses arquétipos. Um exemplo assim, vamos usar uma parte da política que a gente está bem, bem ativo, né? Nos dias de hoje, nessa data que eu gravo esse vídeo. Se você pegar qualquer pessoa, um político, qualquer pessoa, e agregar a imagem dessa pessoa à imagem de um rato, né? De ratos. Você concorda, você pensando aí o que eu estou falando, você analisa que toda vez que você agregar a imagem dessa pessoa com a imagem de um rato,
quando você olhar para ela, você já vai ter aquela sensação, um bicho asqueroso, é nojento, é malandro, é um rato, vai me roubar. Entendeu o que você pensa? É uma, esse é a influência de um arquétipo, né? O objetivo não é falar dos arquétipos aqui nesse vídeo, mas é para que você entenda um pouquinho como que esses arquétipos influenciam a sua vida. Ponto. Dentro desse processo dos arquétipos, existe as nossas sombras pessoais, né? As nossas sombras, como que elas são criadas? As nossas sombras psicológicas, elas são criadas no período quando a gente nasce, quando a gente é criança, da forma que nós somos criados e conforme nós vamos reprimindo alguns sentimentos. Ponto. Esses sentimentos, eles vêm de um determinado arquétipo. Esse arquétipo, o que ele faz? No meu entender, ele direciona o seu aprendizado de evolução. Então, é uma energia de um arquétipo que já é seu, que ele vai programar, ele vai direcionar mais ou menos para que lado que você que você vai seguir. Porém, os arquétipos que nos rege, que são os nossos mitos, né? Que é o mito que a gente vive, que é o arquétipo que tá nos direcionando, que a energia desse arquétipo está em cada um. Por exemplo, eu tenho um determinado arquétipo que predomina na minha psique, você provavelmente deve ter outro tipo de arquétipo, e às vezes tem pessoas, né, não é raro, é comum, de ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquétipos trocando, revezando, principalmente a mulher. O feminino, ele normalmente ele trabalha por arquétipos conforme o andar da vida dela. Por exemplo, na hora dela ser mãe, ela vai viver um determinado arquétipo, ela vai viver aquele arquétipo para poder fazer ela ter um comportamento de mãe. Então, ela tem que ter uma influência energética desse arquétipo. Aí que vem o tchan da coisa. A mitologia analítica, os mitólogos, eles, há muitos anos atrás, né, milhares de anos atrás, eles entenderam a ligação desses arquétipos com a nossa vida, né, com com o nosso ser. Então é legal que assim, se você reprime aquele sentimento desse arquétipo, normalmente aquilo vai virar uma sombra. E essa sombra, se ela não for trabalhada, se você não entender ela, não ressignificar ela, ela vai aos poucos fazendo efeitos em sua vida que vai te levar para um caminho que você não quer. Então, normalmente aí você começa a sofrer, você começa a ter uma vida que é estranha. Aí você se faz perguntas, cara, por que eu estou aqui? Eu vim nesse mundo só para sofrer, só para fazer um monte de coisa. Se você tem consciência desse processo, você consegue se libertar desse sentimento, né? Dessas coisas que a gente sente. Por exemplo, vergonha. Às vezes você tem vergonha de ter determinados pensamentos. E, e assim é interessante que muitas vezes esses sentimentos tenebrosos, né, que a gente tem na cabeça, que você curte fazer. Você tem prazer em ter esse sentimento. Por exemplo, um cara
um cara que ele está dentro de um arquétipo, olha só, ele está dentro de um arquétipo, que esse arquétipo ele tem o lado ruim, né, vamos dizer assim, dele é de mentir, e esse arquétipo ele rege você, normalmente você é um mentiroso, você gosta de mentir. E o interessante é que é assim, você tem prazer, cara, em mentir. Você sente um prazer assim impressionante quando você está mentindo e você mente descaradamente, mente com uma certa facilidade impressionante. Porém, mentir desse jeito te traz vergonha. Você se sente envergonhado das pessoas sacar que você está mentindo. Mas automaticamente, ao mesmo tempo, você também tem prazer de estar mentindo. É muito louco esse papel, te deixa meio fora do padrão. Por isso que pessoas elas têm grandes assim, situações psicológicas abaladas. Existem situações que você sofre por determinados pensamentos, por determinados sentimentos, afeta demais, por exemplo, a sua sexualidade. Por exemplo, uma mulher que ela é determinada tem um arquétipo de Perséfone, né? Ela não consegue ser uma líder, ela não consegue ser uma pessoa que toma decisões por si. Ela sempre vai ser uma pessoa mandada. Ela sempre vai ter um professor, a mãe ou alguém que ensina ela, que sempre está ali no auge, e ela sempre vai querer agradar essas pessoas, sempre vai querer deixar essas pessoas comandar o seu dia, né, a sua vida. Aí, o que acontece? Se você não entende isso, você começa a se recriminar por que você deixa as pessoas fazer isso com você. Mas você não entende que isso é uma energia que te rege. Aí você entra em conflito. É bem complexo e grandioso, né? Eu estou colocando isso para você nesse vídeo, é que para você comece a entender, a gente vai dividir certinho para você começar a entender, mas se você estiver gostando desse assunto, se esse assunto me interessou, no link desse vídeo tem um acesso onde eu explico um pouquinho mais o meu trabalho e você pode estar entrando em contato comigo para a gente fazer um trabalho com você bacana. E se você gostou, também não deixe de dar o seu like, não deixe de assinar o canal para que você possa ter mais informações conforme a gente vai colocando os vídeos. E eu espero você para um próximo vídeo. Valeu, obrigado.